Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmão? Hoje, o Ministério Batista comemora o Dia Nacional dos Adolescentes. E eu queria trazer uma palavra para vocês, adolescentes. Vocês têm que ficar olhando para mim hoje, sem rir. Eu sempre falo assim, criança corre, adolescente ri, né? É muito boa a vida deles, estão sempre rindo. Infelizmente o Brasil aprovou uma lei aí que os adolescentes são inimputáveis. Pode fazer o que quiser. Pode matar, pode roubar, não vai ser processado. Vai lá para casa, né? Aprender ainda mais coisa que eles não sabem das coisas do mal. Mas eu digo para você, adolescente, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, você pode se transformar numa grande bênção nas mãos do Senhor. No reino de Deus não há acepção de poder sobre a sua vida. Você é uma alma perante o Senhor. E a Bíblia relata a respeito de alguns adolescentes que foram extremamente usados por Deus. Muitas pessoas acham que a vida cristã tem que começar lá quando você tem 50 anos, 60, que já está casado, já tem filhos, já tem até neto. Agora não tem mais o que fazer, então vai ler a Bíblia, vai orar. Não. Deus tem um plano na tua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. E alguns adolescentes, na palavra de Deus, eles descobriram esse projeto de Deus na sua adolescência. E foram tremendamente usados por Deus. Todos os conflitos da adolescência sempre estiveram presentes. O irmão Gil teve seus conflitos na adolescência, irmã Vilma. Eu tive os meus, eu tive meus complexos, eu tive meus momentos que eu me sentia o pior dos piores, porque meu cabelo não era assim, porque meu tamanho não era assim, porque a minha cor não era assim, porque meu olho não era assim. Porque os outros eram ricos, eu era pobre. Todos nós passamos por isso. Ninguém gosta de mim. Todos os adolescentes um dia falam, ninguém gosta de mim. E uma vez eu fiz até uma provinha para ver se os meus amigos gostavam de mim. Eu fiquei frustrado. Eu sumi uma semana, eu falei, quero ver se eles vão me procurar. Ninguém me procurou. Aí eu voltei. Não é? Todos nós passamos por isso. E no boletim hoje você tem aí a palavra dirigida a vocês. Mas com Deus não é assim. Deus ama você. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você na cruz do Calvário. Aleluia. Eu queria que você, adolescente, abrisse a palavra do Senhor e toda a igreja. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, a palavra diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que nós estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós?
Tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Nós estamos falando de alguém aí que tem 17 anos de idade, mas que tinha intimidade com Deus, que tinha relacionamento com Deus, que tinha revelação de Deus na sua vida. E é interessante que a revelação que Deus estava dando a José era algo que até Jacó, seu pai, duvidava. Seu pai, que foi o terceiro patriarca, né? O primeiro foi Abraão, o segundo Isaac, o terceiro Jacó. Até seu pai achava que aquele menino estava indo longe demais. Sabe, quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida, as pessoas acham que você está querendo ir longe demais. Mas você que é adolescente, este é o tempo de você abrir o teu coração a Deus. Para que aquele projeto que Deus tem para a tua vida comece a ser manifestado na tua vida. Não vai ser fácil. Você vê que os adolescentes, desde lá do tempo de José, já estavam enfrentando problemas. Na sua própria família, seus irmãos o detestavam. Os irmãos de José, o adolescente de 17 anos, era desprezado e menosprezado pelos seus irmãos, pela unção de Deus na vida dele, pelas revelações que Deus trazia ao coração de José. Deus pode usar a tua vida de maneira poderosa. Deus pode trazer sonhos e revelações ao teu coração nesta noite, na tua casa, para a tua vida, para a vida da Manancial, para a vida da tua família. Basta você abrir o seu coração ao Senhor. Aleluia. Basta você ter relacionamento com Deus. Veja que a história de José é uma história tremenda. Não foi fácil ele chegar aonde ele chegou, foram muitas provações, muitas dificuldades, mas Deus nunca o abandonou. Eu quero dizer para você, adolescente, você pode ser desprezado por todas as pessoas, mas Deus nunca vai te abandonar. Amém? A palavra de Deus nunca vai desconfiar de você. Por que José foi preso lá aos 30 anos de idade? Porque ele não quis ficar com a mulher de Potifar. Muitas pessoas podiam falar: José, você é um cara bonitão aí, 30 anos, a Bíblia diz que ele era formoso, você vem falar para mim? Mas a palavra diz que ele resolveu e colocou no seu coração não pecar contra Deus. E a palavra de Deus diz que mesmo lá na masmorra, aos 30 anos de idade, a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Se você for desprezado lá na tua faculdade, no teu trabalho, você for debochado, você for humilhado, Deus nunca vai te abandonar. Amém? Eu sei o que eu sofri na minha adolescência por ser fiel a Deus, por ter um propósito de vida. A sociedade não aceita. Mas Deus vai continuar te honrando. Deus vai continuar te abençoando, aleluia, porque Ele te resgatou de toda a maldição do pecado. A gente vai andar mais um pouquinho, ver um outro adolescente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 a 29. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu
e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesses aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesses para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? A Bíblia fala aqui de Davi. Tinha irmãos mais velhos, tinha um grupo de irmãos mais velhos que ele, mas só que quem tinha intimidade com Deus era Davi. Quem tinha a presença de Deus na vida dele era Davi. E ninguém dava nada por aquele adolescente. Ele era franzino, ele era ruivo, ele era descaracterizado. Tanto é que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para consagrar um novo rei do povo de Deus, ele começou um por um, e Deus falava: não é esse, não é esse. E Samuel, ele foi levado pela sua impressão. E Deus disse para Samuel: olha, Samuel, eu não olho como você olha, eu não vejo a aparência, eu vejo o interior das pessoas. E Deus via o coração de Davi. Quantas vezes naquelas noites que Davi, um adolescente, cuidando das ovelhas de seu pai, entoava salmos e hinos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Deus o amava. Aos 17 anos de idade, 18 anos de idade, Deus já tinha para Davi um projeto maravilhoso. Se você abrir o teu coração ao Senhor nesta noite, Ele vai sondar o teu coração. Coloca no teu coração algo tremendo para a tua vida material, para a tua vida de família, porque Deus vai olhar esse desejo do teu coração. Aleluia. A palavra diz que Davi agradava o coração de Deus. Não é que ele fazia tudo certinho, não. Deus gostava dele. Deus falou: olha, eu gosto de Davi. Ele é um adolescente, ele me honra. Ele canta salmos e hinos para mim, ele está lá no meio do mato, lá com as ovelhas, ele fica me louvando, me adorando. Quem tem a unção de Deus, tem a rejeição do diabo. Veja que Davi vai lá para a frente de batalha, e ele vê o povo de Deus, milhares de soldados sendo desafiado por um gigante, pelos filisteus há 40 dias, de manhã e de tarde. O Golias aparecia lá: no meio de vocês tem algum homem para pelejar comigo? Vocês têm um campeão aí para se debater comigo? Quem podia dar alguma coisa para aquele garoto ruivo, franzino? E ele ficou indignado. Como pode esse homem afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Qual é o propósito do teu coração, adolescente? O que você quer ser no reino de Deus? Você quer ser um pregador da palavra? Você quer ser usado para trazer almas para o reino de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo, ter um dom espiritual, para ver uma pessoa possessa por um demônio, onde ninguém pode fazer nada por ela, mas que aquele que tem a unção de Deus, traz libertação, traz vitória, aleluia. A palavra diz que Saul, quando perdeu a bênção de Deus, sentiu o coração dele atormentado, e a palavra diz que alguém disse: olha, tem um moço aí, tem um menino aí que toca harpa, ele tem algo de diferente. E Saul mandou chamar a Davi, e toda vez que Davi chegava ali, tocava a sua harpa, o espírito, aquele maligno que estava na vida de Saul ia embora, porque tinha unção na vida daquele adolescente.
Os irmãos de Davi também não o aceitavam. Davi, você é muito presunçoso, Davi. O que você veio fazer aqui, moleque? Não é isso? Você veio fazer aqui, moleque? Você é o responsável. Você é xereta. Isso aqui é para homem, não é para moleque. Isso aqui é para soldado, não é para adolescente que está acostumado a cuidar de ovelhinhas. Nós somos soldados, nós temos equipamento, nós temos espada, nós somos treinados, não é para você. Chamavam ele de presunçoso, mas era o inimigo que não estava satisfeito com a unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. A palavra diz que quando ele foi ordenado, consagrado rei sobre a nação de Israel, o Espírito Santo se apoderou dele. É o único homem, única pessoa no Antigo Testamento que o Espírito Santo estava nele. Olha, Moisés, o Espírito Santo estava sobre ele. Gideão foi revestido pelo Espírito Santo. Mas Davi, aquele adolescente, o Espírito Santo se apoderou dele. Adolescente, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você diga a ele: Espírito Santo, se apodera da minha vida nesta noite, aleluia. Quero sentir o seu poder. Todos aqueles homens lá treinados, homens talvez de 1,90 m, 2 metros de altura, que estavam ali pasmos, sem saber o que fazer, Davi disse: olha, eu vou lá pelejar com ele. Acho que todo mundo riu. Tem a mínima chance. Talvez você ainda vai enfrentar coisas na sua vida que as pessoas vão dizer para você: você não tem chance, cara. Os caras lá são muito melhor que você. Aquela vaga lá naquela empresa, você não tem chance. São melhores. Não, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Davi botou no seu coração: eu não dependo de homem, eu não dependo de treinamento, eu dependo da unção de Deus na minha vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês sabem a história, todo mundo sabe a história, e Davi foi lá e se debateu com Golias, e Deus estava na vida dele, e aquilo que ninguém podia imaginar foi feito através da vida de um adolescente, franzino e ruivo, porque Deus estava na vida dele. Deus está na sua vida. Aleluia. Há adolescentes aqui que nasceram num berço evangélico, que foram já abençoados por Deus desde o ventre, foram consagrados a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de uma outra adolescente que não tem nome, era uma escrava, o irmão Admilson leu o texto aqui na quinta-feira, que também tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus produz coisas tremendas e maravilhosas, independendo da idade. A Bíblia fala de Naamã, aquele comandante das tropas da Síria, que levou uma adolescente escrava para a casa dele. Olha, ela era adolescente, ela era mulher e ela era escrava. Quem podia dar alguma coisa por ela? Quem deixaria ela pelo menos falar? Mas ela tinha intimidade com Deus, ela conhecia o Deus vivo, aleluia. E ela viu o sofrimento daquele homem rico, poderoso, cheio de autoridade, mas que sofria porque era leproso, não podia conviver com a sociedade. E ela, inconformada com aquela situação, e falou para a esposa dele: se meu senhor Naamã tivesse lá em Israel, diante do profeta de Deus, ele seria curado. Aleluia. É interessante que Naamã pegou uma carta do rei e foi falar com o rei de Israel. E o rei de Israel ficou desesperado porque ele não podia fazer nada. Mas aquela menina sabia que Deus podia libertá-lo, que Deus podia curá-lo.
E aquele homem foi curado, foi liberto, porque uma menina, adolescente, escrava, falou do Deus vivo de Israel. Não cale sua boca quando você ver alguém sofrendo desesperadamente. Diga que você conhece um Deus que tem o poder para libertar. Diga que você conhece um Deus que tem o poder de fazer novas todas as coisas na vida dela. Aleluia. Senhor, usa a minha vida. Porque aquilo que você conquistar no mundo espiritual é eterno. Você vai ser galardoado lá na eternidade. Aleluia. Eu creio que muitas pessoas vão querer conhecer esta menina. Naamã, se morreu salvo, se verdadeiramente ele se entregou ao Senhor, ele vai se reencontrar com ela lá na eternidade, vai estar com ela por toda a eternidade. Eu estou aqui por causa desta mulher, que quando era adolescente, trouxe a bênção de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu queria que você abrisse em João capítulo 6, versículo 8 a 12. E um dos seus discípulos, André, nós vamos ler mais para frente. Versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Aproximadamente umas 10.000 pessoas estavam reunidas naquele lugar, ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus, o seu sermão se estendeu até a noite. E como mandar aquele povo de volta para suas aldeias, noite, até chegarem lá, não tinham o que comer, estavam famintos. E haviam ali muitos adultos, mas tinha lá um adolescente. Mudou você e a atitude da mãe dele, que falou, filho, leva aí um lanchinho, não sei que hora que você vai voltar para casa. O que eu acho interessante na vida desse adolescente, é que tudo o que ele tinha, ele colocou à disposição de Jesus. Talvez um adulto guardasse 2 pães, eu tenho 3 pães aqui. Talvez um adulto guardasse um peixe, eu vou me garantir. Não, esse adolescente, ele colocou tudo nas mãos de Jesus. Jovem, coloque tudo nas mãos de Jesus. Ele sabe o que fazer. Ele sabe multiplicar. Ele sabe aumentar, aleluia. Coloque o seu talento, o seu dom na mão de Jesus. Ele vai fazer algo tremendo através da sua vida, aleluia. Eu li um livro sobre adolescentes e ele fala que num culto em uma igreja nos Estados Unidos, quando o pastor fez o apelo, naquele domingo se entregaram 5 adolescentes. E no final do culto o tesoureiro falou para o pastor, pastor, o culto hoje não foi bom, né? O pastor falou, como não foi bom? Nenhum adulto aceitou Jesus, só 5 adolescentes, a receita da igreja vai continuar a mesma, porque adolescente não tem dinheiro, né? Tudo quebrado. E o pastor falou, Deus sabe da vida de cada um deles. E um daqueles adolescentes se tornou o homem nos Estados Unidos que mais investiu
na obra missionária. Foram milhões e milhões de dólares à disposição do reino de Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque vocês trazem vida. Vocês trazem alegria. Vocês trazem novidades. Mas que vocês coloquem, sobretudo, os seus dons e talentos nas mãos do Altíssimo. Para que coisas tremendas, maravilhosas aconteçam. Através da vida de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E algumas coisas que Deus tem feito na vida de vocês. Não é? Eu peço que os pais realmente intercedam pelos seus filhos, ministrem na vida deles, abençoe a vida deles, orientem eles, porque Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Assim como teve para José, assim como teve para Davi, assim como teve para Timóteo, assim como teve para esse menino, para aquela menina, aquela moça, aquela adolescente. A Bíblia não registra seu nome, mas a história dela tem sido lida no mundo inteiro há praticamente 2000 anos, porque ela falou do Deus vivo em que ela servia. Amém? Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar o irmão Gil, ele escreveu algo. Queria que vocês viessem todos os adolescentes aqui à frente, nós vamos estar abençoando a vida de vocês. Aleluia. Boa noite, igreja, na paz do Senhor. Realmente o pastor fez uma escolha boa, porque adolescente com adolescente vai se entender bem. Né? Realmente o pastor havia pedido para que nós fizéssemos uma oração pelos adolescentes, e que de há muito eu já venho dizendo, reiterando e afirmando de que vocês são o futuro da igreja. E Deus está mostrando a cada dia, a cada momento passado, de que isso vai se tornar uma realidade. Eu, na idade de vocês, eu não vou invejar a idade, eu vou invejar a escolha de que vocês fizeram para trilhar este caminho. E que Deus continue iluminando e guardando. Eu tenho aqui um trabalho que eu tomei parte de um projeto de adolescentes e que nós vamos tentar mostrar a vocês o que vocês poderão ser capazes, inclusive no seio da família. Então como os meus neurônios não são iguais àquele do Alex que deu aquele testemunho aqui, eu tenho que escrever, porque senão eu acabo esquecendo. Então o título é Orando por Nossos Pais. Um dos pecados mais implicantes do povo de Deus no Antigo Testamento refere-se ao fato de que os pais, naquela época, não amavam seus filhos na melhor forma do amor, pois não os ensinavam os mandamentos do Senhor, tal como em Mateus 4:6. Porém, sob tal aspecto, a mudança ocorre com o surgimento de João e do Evangelho de Cristo. E com isso, os corações dos pais voltam-se para os filhos e passam a amá-los. Nesse compasso, até os dias atuais, de forma sábia, lemos em Lucas 1:16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E por isso mesmo devemos começar orando e louvando a Deus por nossas vidas. Não deve ser esquecido que Deus nos amou primeiro, mesmo quando ainda estávamos no útero materno.
Em Salmo 19:13, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Dessa forma nos sentimos envolvidos pelo amor do Pai Celestial desde o início de tudo. Assim devemos orar reconhecendo que os nossos pais são partícipes de um plano especial de Deus para as nossas vidas. Pois não somos fruto do acaso biológico. Agradecemos a Deus por todas as pessoas que fizeram ou fazem parte importante de nossa vida, tais como os pais adotivos, avós, tio, madrasta, padrasto, e enfim. Ou seja, todas as pessoas que de qualquer modo compartilhamos com a nossa própria história. Todos sabemos, em princípio, de que não foi fácil conviver com tais pessoas. Eis que talvez tenha ocorrido algo de pecaminoso contra nós ou contra elas. Assim como se não confessarmos a Deus os nossos pecados, postando-nos diante dele, muito mais do que transparência em relação dos nossos problemas. Devemos pedir, entre outros, auxílio para conseguirmos o mesmo tipo de diálogo com essas pessoas, entre elas, especialmente os nossos pais. Devemos orar para que sejamos sempre filhos obedientes, mesmo que, em algumas oportunidades, isso seja muito difícil. Não podemos nos olvidar, notadamente, que Jesus sabe muito bem o que significa obediência. Ele foi criança, mas em relação aos seus pais, era-lhes submisso, escrito em Lucas 2,51. Peçamos também que Deus venha governar os corações de nossos pais. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Se tivermos qualquer mágoa em relação aos nossos pais, peçamos a Deus nos dar um coração perdoador, para podermos perdoar infinitamente, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, e também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Em Mateus 6,14. Devemos recordar de que o perdão é, na realidade, um ato próprio da nossa decisão e jamais do nosso sentimento. Perdoamos para sermos perdoados, lembrando que o perdão é destinado aos fortes e vencedores. Oremos e reconhecemos de que não há escola para a paz. E desde sempre, de uma forma heróica, eles aprendem na prática, obtendo para o bem ou para o mal, modelos que foram apreendidos por seus próprios avós e etc. Seguramente devemos compreender que tais modelos são imperfeitos. Então anotamos isso daqui. Nossos pais precisam de nós. Eles são salvos? Louvemos ao Senhor. Não são salvos? Supliquemos para que a graça de Deus venha visitá-los. Apresentemos a Deus todos os problemas familiares, citando cada um deles, situação financeira, profissional e dificuldades de rotina. Agradecemos a Deus a cada conquista, das mais difíceis até as mais simples. Coloquemos em oração cada um deles. Devemos procurar saber qual é a disposição de Deus. Ele sempre abençoará atitudes corretas. Procuremos ser o filho que Deus quer que sejamos. Bem por isso, convertemo-nos aos nossos pais. Pedir aos irmãos que colocassem em pé. Pedir para o irmão Admilson vir orar pelos adolescentes. Oh Jesus, Tu és poderoso, santo. A Tua palavra diz, Senhor, ensinai as crianças nos caminhos que têm a andar, para quando eles crescerem, jamais eles desviarem dos meus caminhos. Senhor, aqui estão os nossos jovens. Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas no meio deles, Senhor. Pai, que o Senhor continua abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus, sê com ele, abençoando, guardando, livrando de todo mal, de toda bandeja que tem chegado até os nossos jovens, de todo o laço do passarinheiro, nós quebramos agora no reino espiritual, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada um deles aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, arrancar, Senhor, toda a confusão na mente deles.
Toda seta, todo o peso de palavras sobre a vida dos nossos jovens, nós repreendemos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, cada um deles, meu Pai. Sei com cada um deles, Jesus. Pai, que eles não venham olhar nem para a direita, nem para a esquerda, que eles venham olhar somente para o alto, porque é do alto que vem o socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Senhor, se tiver algo na vida dos nossos jovens que não agrada o Senhor, nós te damos toda a liberdade para que o Senhor venha arrancar da vida deles, para que o Senhor venha afastar da vida deles toda perseguição sobre eles, meu Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, todo espírito de desobediência no meio deles também, cai por terra em nome de Jesus. Que cada dia, meu Pai, eles venham ter desejo, meu Pai, de te buscar cada vez mais. Que haja unidade no meio deles, que haja transparência um com o outro, meu Pai. Que haja unidade, meu Pai, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.